Olá, maravilhosas! Olá, meus lindos! Estamos aqui nesse encontro que você já está nos acompanhando semanalmente, às terças, online, na nossa plataforma aqui do YouTube. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Marixa, sou psicóloga perinatal, doula aqui do Instituto da Papo de Gaia. E toda terça-feira nós temos esse encontro do Gaia Online, são encontros, são palestras, são falas, são dicas, são orientações para que você possa naturalmente também ir de casa ou de onde você estiver se antenar um pouco mais sobre os aspectos gerados, né, algumas dúvidas e assuntos temáticos que vão acontecendo ao longo da nossa caminhada até o parto, que são falados, são trazidos de uma forma que aqui eu desejo sempre que seja muito suave, muito leve, mas que traga a orientação para você, principalmente informativa, para essa construção da sua mala da maternidade. Então, toda semana, terça-feira, horário de Brasília, às 19 horas. Em alguns momentos a gente sobe um pouquinho a aula para as 18, e aí caça aí o teu satélite para ver que horas que entra para você aí no seu canal. Esse material gera aqui um grande encontro, e é claro que eu quero que você, se você não está seguindo aqui já a nossa plataforma, já aproveita para seguir, curtir, compartilhar, comentar, enfim, aproveita porque a casa é sua. Esse espaço aqui é um pedacinho da Papo de Gaia presencial, que fica aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde a equipe se reúne para atender as mamães, dentro desse abraço gostoso, dentro desse beijo carinhoso que a gente aqui consegue dar aí, né, agora, mas que é trazido de uma forma muito, muito, muito carinhosa para você que está nos seguindo aqui na nossa rede do online. Bom, como você já está percebendo, pode ser que aí tenha algumas falhas de imagem, o áudio em alguns momentos possa falhar, porque a gente está entrando hoje, né? Entramos aqui no inverno, e com isso a nossa cidade, ela entrou com uma chuvinha, uma ventania bem gostosa, e uma promessa aí de chegar a 0 graus. Meu Deus do céu, que assunto, que inverno é esse, minha gente, que a gente está chegando, né? E hoje, no nosso encontro, tá, eu estava falando sobre isso, que é o seguinte: não desista do nosso encontro. Se por algum motivo falhar, fecha seus olhos e vai seguindo o nosso áudio e deixa entrar no seu coração toda essa informação, que ela é extremamente importante, tá bom? E aí, agora sim, para quê, né? E por que que a gente está reunido hoje para falar sobre um assunto que eu adoro, tenho assim um verdadeiro romance com esse assunto, e que naturalmente eu, quando comecei a estudar e a rever alguns protocolos e a perceber também algumas intenções, eu falei, cara, eu não posso deixar de trazer duas pessoas maravilhosas que você já está vendo aí na sua telinha para colaborar, não só comigo, claro, né, mas para você. Nós queremos trazer para você 3 grandes pilares desse processo, que é das práticas naturais de alívio da dor para o parto. Porque quando a gente está falando de parto, quando nós estamos falando sobre gestação, não só sobre práticas seguras e eficazes para aliviar a dor no trabalho de parto, naturalmente a gente também vai trazer essa consciência do resgate do corpo, o resgate de terapêuticas integrativas, uma abordagem dentro dessa ciência do olhar obstétrico, tanto da medicina quanto da enfermagem, que são os dois grandes polos, que naturalmente a gente vai ter como suporte para o parto, e dentro dos nossos grandes planos de parto, esses 3 grandes pilares para falar sobre processos de dor e alívio natural. Então, pensando nisso, chamei minhas parceiras lindas, maravilhosas, que eu tenho uma história ímpar com essas duas mulheres incríveis. Luciane Drescher, nossa aromaterapeuta, doula também, parceirona aqui da Papo de Gaia, que você está sempre vendo aqui junto conosco. E Alice Inácio, que é nossa enfermeira obstetra, neonatologista, e que carrega consigo aí uma apresentação incrível também de atendimento clínico para as mamães, referência em partos domiciliares aqui na nossa cidade, já aí com centenas de partos e bebês
felizes, nascidos, respeitosos, e que uma hora a gente conta essa história aqui lá, inclusive se você não está nos ouvindo no AcolheCast, a Alice está conosco aqui no Instituto, tô fazendo spoiler já, né? Toda sexta-feira tem canal, tem no nosso canal do podcast aqui na nossa plataforma, tem a Alice falando sobre vários assuntos. Então já aproveita, caça aqui em algum cantinho. Posso até deixar um link aqui, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, não sei, para você já seguir e acompanhar. Toda sexta-feira tem episódio novo. Voltando para hoje, vamos lá então, né? Mulheres, sejam bem-vindas. Vou pedir para que vocês abram seus áudios para que vocês também possam falar. Lu, depois a Alice, inicialmente. Abrir aqui. Boa tarde. Bom, não sei, né, o horário que você está em casa assistindo. De toda forma, já inicialmente agradecendo bastante, Marixa, você ter criado esse espaço, ter nos chamado. Eu fico sempre muito grata de poder estar contribuindo e trabalhando junto com vocês. Em algum momento, eu vou inclusive mencionar, eu não consigo deixar de mencionar que vocês foram as minhas fadas no nascimento da minha filha. Então, são as profissionais que eu admiro e que eu escolheria uma e outra vez se eu tivesse mais meus 2, 3 filhos aí pela frente, que eu não terei, mas que vocês são profissionais de referência e para mim é um orgulho estar aqui do lado, uma honra. Fico muito feliz e estou à disposição, que hoje a tarde é nossa. Estou muito feliz. Olá, eu sou a Alice, também quero agradecer aqui a Marixa, o Instituto Papo de Gaia, pela oportunidade de nós estarmos aqui unidas, juntas, para falar sobre um tema tão lindo e necessário. Exatamente, né? Então, olha, mulheres, que gostoso ter vocês aqui. Bora que estamos juntos nesse encontro para falar. E tem uma frase que eu já coloquei aqui na minha cabeça, que vocês sabem que eu gosto muito, que sim, é possível parir com menos dor e mais poder. Nossa, né? Super relevante essa relação toda. E aí, olha, anote, pega seu papel, pega seu caderno, pega papel e caneta, vai anotando tudo que nós estamos trazendo para vocês hoje, nesses 3 grandes blocos de assunto, onde no primeiro momento a gente vai trazer aqui a relação da dor no parto e esse poder da informação dentro da psicologia perinatal, para que você possa compreender um pouquinho mais sobre essa relação da fisiologia. No segundo momento, você vai entender um pouquinho mais dentro desse olhar do pilar da enfermagem obstétrica, que também assemelha-se muito com a medicina, dentro desse parâmetro humanizado de protocolos positivos de assistências que a gente realmente merece ter com a Alice. E também, claro, que se a gente está falando sobre integrativa, se nós estamos falando sobre processos naturais, o que mais podemos trazer que nada, né, para mim, mais completa do que a aromaterapia com a Lu, com essa medicina aí milenar, eu estava falando centenária, não, é milenar, deixa eu corrigir aqui, pelo amor de Deus, nessa medicina hoje que está ganhando espaço cada vez mais, então a Lu vai contribuir nesses 3 pilares. Então, ó, já estou dando spoiler, dando tempo para você pegar papel e caneta, para que você venha junto conosco nessa construção, tá bom? Vamos lá então, mulheres, papel e caneta, todo mundo já anotando. Bora então. Então, olha, para começar, a gente vai falar sobre essa prática de alívio para dor no parto. E aí eu quero lembrar para você que eu sou a Marixa, eu sou psicóloga perinatal, instrutora aqui também do método Gentle Birth, que é uma metodologia aplicada a mais de 14 países e que está, sim, presente no Brasil. Existem instrutoras estaduais atendendo a toda a sua demanda de gestantes que queiram saber um pouco mais sobre essa preparação emocional para o parto, então fica antenada. E aí, hoje, eu quero, naturalmente, falar para você de uma forma simples, mas também muito acolhedora, por que que a dor no parto, ela não é só física, tá? E aí, o que que a gente pode pensar e como que você deve se preparar para vivê-la de um jeito mais leve e consciente? Com certeza, essa é a grande demanda
que as mulheres elas acabam buscando no seu dia a dia, quando a gente está gestante, quando a gente está pensando em doula, quando a gente está montando o nosso plano de parto, e o grande medo que se estabelece nesse processo todo. Então, a dor no parto, dentro desse olhar da fisiologia, associado com a emoção, ela vai trazer uma visão importante que tem uma função, né? Que a dor, ela vai mostrar através do corpo que o parto, ele está acontecendo. Se não for por esse sinal físico, afinal de contas, como é que a gente vai, de fato, compreender que o parto está acontecendo? Então, não tem jeito, o primeiro movimento é o de sentir. Então, a dor, hoje, a gente precisa compreender que ela tem uma função. Só que assim, é claro que ao longo desses anos, a dor ela foi um tanto quanto perturbada, né, por esses processos culturais que nós vivemos hoje, e levado para um lugar do medo. Então, o medo tomou conta dessa relação que as mulheres lidavam maravilhosamente, e aí não tem como eu trazer aqui uma referência, inclusive, aos partos domiciliares, que é a mulher ali em frente a uma situação que não vai ter um centro cirúrgico, ela não vai ter esse respaldo, né? A mente dela está tão livre, está tão aberta para esse processo de sentir, que naturalmente ela vive esse processo, e a gente aprende muito com mulheres que parem em casa, que buscam esse movimento de parir. Então, saber que essa dor ligada com esse processo, ela tem essa função fisiológica da gente descobrir que o parto ele está acontecendo. E aí, naturalmente, você vai descobrir o quê? A sua dilatação, você vai descobrir o movimento do seu neném, que fase que ele está, né? Então, tudo isso ainda é um projeto, é uma programação fisiológica, hormonal, que o seu corpo, ele naturalmente, ele vai estar disponível para te trazer essas informações. A questão toda aqui é como que você vai ler esses códigos. Como é que você lê a sua dor? Como é que você lê esse processo de cultural para você, que você cresceu acreditando que dor tem uma relação com morte, que tem uma relação com acidente, que tem algo muito ruim quando você está sentindo dor. E aí tem uma coisa aqui que há anos eu venho trabalhando, que é ressignificar esse sentido de sentir dor. Ressignificar esse sentido de sentir dor no parto, naturalmente, é algo bom. A gente quer sentir essa dor. Nós queremos entrar em contato com esse processo que é do parto. E, e olha, quem vai passando aí das 40 semanas, 41 semanas, em que a ansiedade ela vai aumentando, naturalmente já vai ficando encucado de não estar sentindo nada. E tem mulheres que ficam até frustradas por não estarem sentindo nada. Olha só que interessante tudo isso, né? E ao mesmo tempo, quando você tem enraizado dentro de você um processo de muita dor, de muita crença sobre que você não dá conta de sentir dor, que você é fraca, aí é que as coisas vão caminhando para uma outra dimensão. Então, lembrar sempre, né, que esse sentir, ele está ligado a essa forma que principalmente você interpreta essa relação da dor. Então, vale aí uma reflexão sobre o que é sentir dor para você e como que você lida com essa dor. Se você está com medo, se você está tensa, se você está insegura, o seu corpo trava? Pensa. A sua musculatura do útero, nesse momento, principalmente para você que é uma mulher que trava, ela vai trazer uma desarmonia. E, naturalmente, esse útero ele vai causar uma dor mais expressante, né, mais atenuante nesse processo do parto. E aí a gente vai levando essas histórias para frente para os nossos relatos, quando a gente vai ouvindo as histórias de outras mulheres que passam por parto. Então, a mente tem um poder incrível, sabe? Quando você usa o seu poder mental para usar para o relaxamento, para quando você usa para acolher informações como esse encontro de hoje, que é informação pura, o teu cérebro, a tua neurociência,
ela já está trabalhando a seu favor, liberando hormônios, que aí a gente vai trazer sempre dois importantes, que é a endorfina e a ocitocina, que naturalmente vai estar aí ligado nesse processo do prazer e diminuição de dor também. Agora, se você se sentir assustada, ao contrário desses hormônios, você vai produzir os nossos antagonistas, que é a adrenalina e o nosso cortisol, que por um acaso não é nada legal, inclusive está ligado nesse processo de estresse, né? E que vai acabar bloqueando todo o processo fisiológico do parto. Então, naturalmente, você reconhecer esse lugar da crença do medo, a crença do parto, a crença do que você está lidando, do que foi injetado para você, a relação de reconhecimento de como que o seu corpo trabalha, vai fazer com que todo esse processo daqui para frente você alinhe cada vez mais com profundidade para lidar com essa relação do medo e trazer para você ferramentas que aí sim, junto com a Alice e a Lu, você vai conseguir agregar com um valor mais positivo. E aí a gente tem um ciclo eu estou chegando na minha finalização dessa primeira apresentação, que é dizer para você assim, olha, que sim, existe um ciclo, né, que é do medo em relação ao parto, que é esse ciclo do medo, da tensão e da dor. O medo que vai gerar a tensão que vai aumentar a dor e a dor que vai confirmar o seu medo. E aí você entra nesse looping que vai dificultar o seu trabalho de parto. Mais calma. Reconhece primeiro esse ciclo, percebe se isso já acontece com você em frente a algumas situações e muda. Dá para a gente entrar em contato e fazer alterações aí, começando principalmente aqui, como disse nosso amigo lindo, maravilhoso Rick Jones, que é um parteiro incrível entre as suas orelhas, que é o que você absorve, que é o que você coloca como prática no seu dia a dia. Então, reconhecendo esse ciclo, reconhecendo esses pontos, a gente vai caminhando para um processo que naturalmente você vai precisar compreender um pouquinho mais sobre essa relação do poder de parir, de lidar com o seu trabalho, de esperar a hora e de entrar nesse lugar, né? E é claro que uma boa parte desse olhar todo, né, Alice, a gente vai trazer em cima dessa prática que é da enfermagem e da medicina obstétrica, né? Então, vamos Sim, acrescentar um pouquinho mais para o pessoal em casa? vamos lá. Quando a mulher entra em trabalho de parto, todo ao redor deve ser o mais harmonioso possível, né? E o uso das técnicas não farmacológicas, elas vêm para agregar esse movimento todo esse trabalho. E a mulher saber se reconhecer, saber entender o seu próprio corpo, facilita muito nesse momento do trabalho de parto, muito mesmo. Porque ela vai entender que movimento ela deve fazer natural, sem precisar de intervenções do outro. Nem todos os profissionais, eles estão abertos a entender esse processo da mulher fisiológico. Eles não observam como essa dança, né? E aqueles que estão mais conectados, mais abertos para todo esse contexto, vão conseguir auxiliar essa mulher muito melhor. Sejam enfermeiros ou obstétricos ou mesmo enfermeiros generalistas, que temos alguns muito bons em salas de parto, por falta de enfermeiros obstetras, inclusive, e os próprios médicos obstetras. Então, quando você tem esse olhar, você está aberto para observar a mulher em trabalho de parto, o que ela está sentindo, como você pode ajudar de alguma forma, seja fechando uma janela, diminuindo a luz daquele ambiente, diminuindo ruídos, né, que são o que nós mais encontramos nos hospitais, nas salas de parto, são pessoas falando entre si, e isso atrapalha o processo da mulher, porque atrapalha a mulher se reconhecer,
entender o que o corpo dela está pedindo, porque o corpo dá sinais, o corpo fala. Então, nós não precisamos ir ali e mandar ela fazer tal coisa ou ficar em tal posição, né? Não é mandar, me desculpem, sugerir. Se ela mesma está se reconhecendo, se ela se reconhece, se ela sabe o que ela tem que fazer, ela não precisa muito de nós. Nós estamos ali só para dar um suporte. Agora, tem sim mulheres inseguras, com medo, que já chegam em estresse, que já chegam com esse cortisol, com essa adrenalina em alta. Então, nós, como profissionais, devemos entender o que ela está sentindo e auxiliá-la para que possamos voltar, né, baixar esses hormônios, aumentar a ocitocina, aumentar a endorfina, para que ela possa, aos poucos, entender o que está acontecendo. Quanto mais medo você sente, mais dor você sente. Então, quanto mais segura você se sente, menos dor você vai sentir. Isso é neurociência, isso é químico, certo? Então, nada adianta os métodos não farmacológicos e até mesmo os farmacológicos de alívio da dor se a mulher também não está conseguindo se entender o processo. Temos sim muitas mulheres que têm um limiar de dor menor e não importa muito o que você faça, elas vão acabar necessitando de algo farmacológico. Mas a maioria das mulheres, as que, pelo menos que eu já atendi, já vi também, né, parir, 90% delas é mental. Então, se você consegue mostrar para ela o caminho do que ela deve realmente sentir, fazer, se reconhecer desde a gestação, quando chegar no trabalho de parto, ela vai saber os caminhos e não vai precisar de métodos farmacológicos, né? Somente os não farmacológicos e mesmo assim nem todos. Então, o auxílio e o uso de bola, de água quente, de compressa, de chuveiro, eles são importantes. Nós, como profissionais, devemos saber qual é o momento exato para elas poderem se utilizar dele, porque dependendo do momento, você pode parar esse trabalho de parto, né? Ele diminui o ritmo, essas contrações não ficam mais tão efetivas como estavam, certo? E dependendo do momento correto que você coloca, que você indica para que ela faça, dá certo também. Então, nós, como profissionais, também devemos entender a fisiologia do parto, devemos entender aquela mulher, né? Daí a importância de você já conhecer essa mulher, o que é um pouco difícil em plantões, né? Isso é muito difícil, você já conhecer a mulher, saber mais ou menos como é o limiar de dor dela, como que ela se sente, né? Mas na anamnese, assim que ela chega no hospital, que ela entra na sala de parto, tem como a enfermagem ir lá, conversar com essa mulher, tentar entender um pouco, para que a gente possa ajudá-la, né? Porque senão a gente não consegue ajudá-la e ela fica com mais medo e também não consegue ter uma condução natural desse trabalho de parto e acaba por pedir, né, os métodos farmacológicos e sabemos muito bem que quanto mais farmacológico, mais chances de acontecer algo com o bebê pode ocorrer, né? E acho que mais para frente vamos falar sobre os métodos farmacológicos, né, em outro momento, e aí nós vamos conseguir explicar de uma forma melhor. Mas é uma cascata, quanto mais você interfere, pior fica, certo? Então, o ideal é nós não interferirmos no processo e sim sugerir para que a mulher possa se autoconhecer e ela vai dançando a música, porque o
trabalho de parto é uma dança. É uma dança entre mãe e bebê. Então, ela tem que entender o que o corpo está falando e o que o bebê está fazendo. E não necessariamente ela precisa entender de anatomia, de fisiologia, ela precisa entender dela mesma, né? E claro que se ela se prepara durante a gestação, como todas vocês que estão aqui assistindo essa aula estão se preparando, as chances de vocês conseguirem se reconhecer no momento do trabalho de parto é muito maior. E aí, nós temos aí também a aromaterapia, que é um outro método não farmacológico que auxilia, pode não, ele auxilia em muito. Eu, como parteira, como enfermeira obstetra, uso muito, né? E eu vou passar para a nossa querida Lu falar um pouquinho mais sobre isso, né? E como funciona. Obrigada, minha flor. Que prazer estar aqui contigo e com Marixa. Pegando um gancho do que você trouxe um pouco no início, essa postura, né, que a gente, enquanto doula, porque, bom, apresentando de novo, né, meu nome é Luciane Drescher, Lu Drescher, eu sou aromaterapeuta, sou doula também, e trabalho no Instituto Papo de Gaia, e dentro do parto, da humanização do nascimento, né, se preconiza muito a questão do ambiente, de que seja um ambiente seguro, um ambiente que proporcione que essa mulher se desligue do mundo lá fora e se sinta à vontade para poder viver esse processo interno, né? Então, é lembrar que o nosso cérebro racional, ele precisa realmente de uma pausa, e ao longo da gestação isso vem acontecendo, né? Ele já vai ficando menos e menos ativo, e o ideal é que durante o trabalho de parto ele nem seja acessado. Então é por isso que durante a educação perinatal, nos encontros com os pais, com as mulheres, mas também com esses acompanhantes, né? Nós sempre firmamos bastante a importância deles assumirem tudo que for burocrático, de posicionamento, de fala, de racionalidade, para que durante o trabalho de parto essa mulher não seja acionada, né, o tempo todo. Você quer isso? Você quer aquilo? Onde está tal coisa? São perguntas comuns, mas que acabam nos trazendo de volta de um estado de transe que a gente vai entrando mesmo naturalmente no parto. As conversas paralelas dentro da sala, profissionais que entram na sala de parto, acendem a luz e começam a fazer as coisas totalmente descuidados, né, com esse ambiente, essa ambiência. Então, são fatores que prejudicam demais. E dentro de manter esses sentidos aguçados, né, e permitir que a mulher entre nesse estado mais mamífero mesmo, assim, mais primata até, né, de sentir o próprio corpo, fazer os movimentos, soltar os ruídos. Gente, tem barulhos que a gente solta durante o trabalho de parto que, assim, nunca antes foram ouvidos. E aparece, de repente, do nada, um rugido, né? E é importante que isso venha. Então, para facilitar isso e que a gente esteja com os nossos sentidos todos super aguçados, a aromaterapia ela vem como uma prática que é extremamente complementar e muito eficaz. Primeiro, no sentido de que ela pode trazer um conforto, especialmente se é um óleo essencial, porque assim, vamos retroceder um pouquinho. A aromaterapia é um ramo da fitoterapia, então nós trabalhamos com plantas, né? E o que é extraído dessas plantas é o seu óleo essencial. Ele está presente ali nas pétalas, nas raízes, enfim. E é preciso muita quantidade dessa planta para poder extrair 1 ml, 2 ml desse óleo essencial. Então, quando a mulher já tem o uso, já conhece um óleo essencial, já tem o seu favorito, costuma usar em casa, e eu vou falar um pouquinho mais sobre as formas de uso, mas já está familiarizada com ele, a gente poder levar esse aroma, que é um aroma conhecido dela e seguro, para dentro de uma sala de parto, ou dentro de um centro cirúrgico até, pode trazer muito instantaneamente essa sensação de
eu sou o meu próprio lar, sabe? Independente de onde eu estou, esse cheiro eu conheço, ele faz parte de mim, né? Então, imediatamente já traz essa confiança. O óleo ele pode despertar um sentido de coragem que é preciso também durante o trabalho de parto, né? Então, em momentos em que a mulher pode estar se sentindo um pouco mais debilitada, talvez não tão capaz, o uso de óleo essencial ele pode trazer essa firmeza de que, opa, eu posso fazer isso. E é claro, sempre aliado com quem está junto ali dela. A Alice pontuou muito bem a questão dos plantões, por exemplo, né? Quando a gente entra numa sala de parto e não conhece a equipe, está ali pela primeira vez, nem podemos exigir que eles nos conheçam profundamente, né? Essa postura de que a mulher seja olhada, respeitada, seja visto o prontuário, isso deveria ser o mínimo, né? E, no entanto, no dia a dia a gente não encontra, muitas vezes, profissionais que fazem nem essa pequena conexão ali no início, que é o mínimo, que a Alice fez referência, que é tão importante. Agora, se você está com um acompanhante presente, que teve durante a tua gestação, acompanhando você já, desde antes, nos encontros, nos teus sonhos, no plano de parto, e você está com uma doula, por exemplo, que é uma profissional que vai pegar na tua mão do início ao fim, independente se você estiver com um plantonista em casa, no hospital, você está ali com a sua equipe, né, a sua rede de apoio ali manifestada e que vai trazer tudo isso que te ajuda a se sentir mais segura e mais pronta. Então, um acompanhante que sabe fazer um uso de um óleo essencial ou uma doula que já tem essa prática, eles potencializam o que pode ser feito dentro de uma sala de parto. Então, com relação à coragem, ao acolhimento e ao conforto em momentos desafiadores, porque imprevistos acontecem e lidar com eles, né, exige bastante jogo de cintura. Os óleos, eles podem trazer uma sensação de aterramento, de calma, é como se nos levassem para um outro lugar. Sabe quando você sente um cheiro, por exemplo, de laranja, que é um dos óleos, inclusive, que eu vou trazer hoje? Normalmente, quase todo mundo tem alguma lembrança positiva com relação à laranja, ao limão, tangerina. São óleos que lembram muito a infância. E se você tem um gatilho positivo com ele, por exemplo, é um óleo excelente para levar para uma sala de parto. Tem pessoas que têm memórias e gatilhos que não são positivos com relação aos cheiros. E isso é algo que a gente precisa ter cuidado também. Então, você que está começando agora a experimentar com óleos essenciais em casa, eu te convido a fazer isso nesse momento, durante a gestação, para que não venha lá na hora do trabalho de parto, você ser apresentada a um cheiro, a um aroma novo, porque já vai ter tanta coisa acontecendo, né, que o ideal é que você possa fazer isso antes. Uma coisa que, quando a gente fala de parto domiciliar, e a Marixa pontuou também, eu sou uma mulher que escolhi parir meus filhos em casa, meus 2 filhos nasceram em casa, com equipe, com planejamento, e estar num ambiente domiciliar que não tem nem a alternativa do centro cirúrgico ou da analgesia, foi algo que para mim fez muito sentido, eu realmente não queria, a menos que houvesse algum tipo de risco, e aí sempre a gente tem um plano B de transferência e tudo mais. Mas inicialmente eu não queria. Então, para mim fez muito sentido esse sentir. Tem até uma frase que é assim, né? Se faz sentir, faz sentido, algo assim. Eu queria realmente sentir tudo, desde o início. A movimentação do bebê, o meu corpo se abrindo, a minha movimentação, eu me preparei para isso. E tem mulheres que só de pensar nisso já desencadeiam 7 tipos de medos diferentes. A gente vive numa sociedade em que o sentir tem sido muito anestesiado, né? E a maioria do que se experimenta no dia a dia é muito raso, né? Rápido, aquela sensaçãozinha ali rápida, né?
de prazer, de alegria, de dor. Quando entra um conflito, alguma coisa um pouco mais profunda, a tendência é não querer entrar e resolver meio por cima. E parto é profundidade. É você se permitir ir na entranha, sabe? Quando começa a ficar difícil você dizer, eu quero mais, eu quero até o fim, eu quero tudo, sabe? E nem todas as mulheres têm essa clareza. E isso não tem a ver com nível de dor ou com dificuldade, tem a ver com viver esse ritual de passagem plenamente. E aí, se o desfecho dele for uma cesariana, ou independente de onde ele acontecer, vai ter valido muito a pena, porque você vai ter vivido cada passo do processo, né, de forma segura e positiva. Então, é importante lembrar que os óleos, eles entram nesse âmbito de moduladores da dor, quando a gente fala de alívios de dor, então não é no sentido de que você não sinta, você vai sentir, mas de uma forma mais prazerosa e mais leve, né, menos pesada. Então, o modulador de dor nesse âmbito de que você consegue sentir dor com alegria, você consegue sentir desconforto com presença, sabe? E desmistificar isso de que a dor é ruim, é pesado, e eu não quero. Dentro das práticas complementares, que são várias, né? Desde reconhecidas pela OMS e que tem o direito de que a gente acesse a elas, inclusive pelo SUS no Brasil, vai desde musicoterapia, acupuntura, homeopatia, aromaterapia é uma delas. E o ideal é que elas estejam presentes em todos os ambientes, não é o que a gente encontra normalmente, mas essas práticas podem ser usadas inclusive junto com os métodos farmacológicos. Então, por exemplo, durante a gestação, você que está aí assistindo, se você quer conhecer os óleos essenciais, você já pode e deve fazer isso desde agora. Tem vários óleos que são seguros e que podem ser usados nessa fase da vida que você está. Podem te trazer alívios emocionais, ajuda no sono, diminuir dores, hidratar a sua pele, diminuir as marcas que podem ficar, enfim, os usos são muito diversificados. E tem 3 óleos em especial que eu quero citar aqui para vocês terem uma ideia de como eles podem estar atuando e que a gente pode fazer uso também na gestação. Um deles é o óleo de lavanda mais famoso, mais conhecido, é o arroz do... é o feijão do brasileiro, né? O lavanda, ele é muito procurado principalmente no pós-parto, porque ele tem essa fama, né, de calmante, e não é à toa, é uma estrutura bioquímica, né, que acontece quando a gente faz o uso dele, seja pingando uma gotinha na mão e respirando, seja passando na pele com um pouco de óleo vegetal, que pode ser um óleo de coco. Ele é calmante porque ele diminui em contato com a nossa corrente sanguínea aquela quantidade e aquela produção de adrenalina e cortisol, que a Marixa falou no início, que são hormônios que estão presentes no parto em alguns momentos, mas que ao longo do trabalho de parto, o ideal é que eles não nos dominem. A gente precisa abrir espaço para a ocitocina passar e dominar o trabalho, né? Então, a lavanda, ela ajuda inclusive os acompanhantes que estão ali num nível de estresse muito alto. Agora, não há regra, não é um óleo para todo mundo, para todo momento. Porque o parto, ele também demanda energia, ele demanda ânimo. E a lavanda é um óleo que vai trazer uma calmaria, uma vontade de ficar mais tranquila. Então, não é para qualquer momento. Por isso que a doula que trabalha com aromaterapia, ela precisa saber desses compostos, como eles atuam, né? E apresentar para você antes do parto esses óleos, até para saber como você se relaciona com eles. Se a gente está num momento em que precisa de mais ânimo, por exemplo, um outro óleo que ajuda a diminuir a ansiedade, mas que dá um vigor, é o de laranja, que eu falei antes, ou de limão. Eu gosto muito do de laranja. Ele tem o mesmo composto da lavanda, de calmante,
mas ele não tira a energia, no sentido assim, de não vai te dar vontade de ficar deitadinho e dormir, ele vai te botar para frente, tipo, vamos embora, quero mais. E tem um outro que durante a gestação a gente usa com um pouquinho de cuidado, mas que no parto eu gosto bastante, que é o hortelã. Tem vários tipos de hortelã. O hortelã é um óleo energizante. Então, para aquele momento de mais cansaço, ou mesmo no comecinho, assim, tá indo para a maternidade, mas tá meio mole ainda, precisando dar uma engatada, pode ser um ótimo momento para usar o óleo de hortelã. As formas de uso durante o trabalho de parto, elas variam, e eu vou dar algumas dicas aqui rapidamente com relação à segurança, principalmente, tá? Porque a gente pode usar, então, respirando na pele e a ingestão, mas que não vai ser o caso de vocês que estão gestando, não tem necessidade. Na pele, além de passar, pode ser aplicada uma compressinha quente nas costas, com uma toalha morna, quente, em casa mesmo, naquela época, naquela fase mais latente, ou mais no ativo, mais para frente, essas compressas são muito boas. O que não é legal fazer? É colocar, por exemplo, no difusor um óleo essencial que você não conhece. Porque o difusor, ele impregna a sala de parto toda. E aí, se você não gosta do aroma, como é que a sua doula, o seu acompanhante vão fazer para tirar esse cheiro daí? É muito complicado, a gente já... Bom, tudo que eu vou falar tem uma história por trás, tá? Seja vivida na pele ou estudada. Mas, assim, sala de parto não tem ventilação normalmente, é janela fechada. Então, o difusor, cuidado. Se você já está acostumada, já usa antes, ótimo. Se não, talvez não seja a melhor indicação. Passar na pele, evitar passar um pouco antes de entrar na banheira ou de ir para o chuveiro. Uma porque vai perder um pouco dele e outra porque ele pode escorrer. E aí, dependendo se a pessoa que foi aplicar colocou muito óleo essencial e aí daqui a pouco escorre, vai para sua vulva, pode ser sensível. Tem óleos que são às vezes usados e que são um pouco mais delicados, né? O que eu gosto de fazer é, depois do banho, fazer uma aplicação. Jamais colocar óleos essenciais na banheira, por amor, especialmente se existe a chance do seu bebê nascer na água. Porque o óleo essencial, ele não se dissolve. Então, vai ficar aquela gotinha de óleo por ali. E a última coisa que ele precisa é sair de você e levar uma gota de óleo essencial no olho. Pelo amor de Deus, não façam isso. O que você pode fazer? Diluir, então, e aplicar em áreas longe dos seus mamilos, de preferência. Longe do peito e da barriga, se for num momento mais próximo já do expulsivo. Porque imagina, você vai estar com a barriga toda besuntada de óleo essencial, daqui a pouco nasce seu bebê e vem para o seu colo, pele a pele. E aí o primeiro contato que ele tem é com um banho de óleo essencial. A pele é muito sensível do bebê. Então, se tiver do ativo para frente, procurar fazer essas massagens, esse uso dos óleos em áreas que não sejam essa que vão estar em contato com o bebê. Gente, aqui são dicas preciosas para vocês terem em mente e trazerem para as doulas de vocês, porque nem todos... Aqui no Instituto, sim, porque a gente troca o tempo todo, está se atualizando. Mas você que está assistindo e que talvez não tenha ainda uma doula de escolha, é importante que ela tenha esses cuidados para a tua própria segurança, tá? E assim, já finalizando um pouco do que eu tinha para trazer para vocês hoje, eu quero sugerir que vocês não se prendam, porque tudo isso que a gente fala, dos alívios, das ferramentas que estão na mala da doula, desse preparo, é o óleo, é o rebozo, é a água quente, são complementos e são ajudas e são fantásticos. Em alguns momentos, assim, são fundamentais. Só que, se você, por acaso, esqueceu o seu óleo essencial, ou na sua sala de parto talvez não tenha uma bola, ou aconteceu de não ter algo
Não se prenda nisso, não é isso que vai prejudicar o andamento do seu parto, porque o que precisa está tudo aqui. O preparo perinatal da sua mente, do seu corpo, do seu querer, ele é mais importante do que todas essas ferramentas que a gente está falando aqui de uso durante o trabalho de parto, sabe? Então, se dê esse presente, participe dos encontros, faça as aulas, se conecte, viva os seus processos, né? Escreva, chore, dance, faz o que você precisar para estar bem inteira e no dia do parto você viver tudo que precisa viver aí dentro. O que tiver fora vai ser complemento. Eu tenho certeza que você vai escolher muito bem quem vai estar com você nesse dia. Marixa, vou te chamar para vir para cá de volta, porque você tem pérolas para nos trazer ainda. Volta aqui. Eu estava aqui só voltando, fazendo uma voltinha, né? Tipo, na nossa história, no nascimento da Elisa, que você, mais uma vez, gratidão por você sempre trazer o nascimento dela e manter esse nascimento vivo entre nós três, né? Salve Elisa, né? Salve essa princesa aí por muitos anos, para essa passagem. Mas olha, mulheres, é exatamente isso. Essa fala da Lu nesse finalzinho contempla exatamente todo esse processo que você precisa viver. É claro que a informação, o desejo de você colocar as coisas em prontidão, de ter acesso, não vou falar que não vai fazer diferença, faz a diferença, mas é como, mais uma vez reforçando o que a Lu falou, não é algo que vai te paralisar, né? Então, eu espero que você tenha anotado tudo hoje, que você tenha colocado aí, né? Se você já colocou aqui embaixo, nos nossos comentários, no chat, alguma pergunta, fica tranquilo que a gente vai entrar em contato, vai responder, a gente vai colocar aqui, tá? E, né, e se você quiser algo mais assim, gostei da fala da Alice, gostei da fala da Lu, da Marixa, quero saber um pouquinho mais sobre isso, nós estamos nas redes sociais, tanto do Instituto da Papo de Gaia, quanto o perfil também das doulas de Gaia, tem o perfil da Lu, que é Lu Dress Underline, vou falar errado já, o seu Instagram, né, Lu? Mas eu posso colocar aqui direitinho depois, porque ela tá com um perfil novo, e eu vou Ludrestre underline doula, pronto. Acertei, acho que agora eu falei certo. E o da Alice também, que você encontra ela na nossa rede, tá como Alice Inácio, com 2 Is inicialmente, você acha lá, cutuca ela, que ela vai liberar aquele perfil logo, logo, gente, estamos aqui na oração, para que esse perfil ele saia, e e que a gente tenha ela publicamente. Olha que novidade, gente, tá liberado o perfil, tem perfil liberado. Ok, Alice, que bom. Então você já acha a Alice aqui para você. Aí, pronto, né? Tá aí. E é claro, não conseguiu anotar nada disso, fica tranquilo que eu coloco aqui para você. Na nossa rede tem sempre informação, encontros, e nos acompanhe semanalmente. Estamos aqui, a programação já no nosso próximo mês vai ser liberada através das nossas redes, e o seu lugar aqui já está marcado. Assista quantas vezes você quiser, compartilhe com outras mamães se os assuntos que nós trouxemos aqui fez sentido para você. E é claro, use e nos abuse com toda a vontade, que a gente está aqui para ser mesmo essa grande anfitriã e segurar na sua mão para esse grande parto. Minhas parceiras lindas, maravilhosas, Lu, Alice, gratidão por mais um encontro do nosso Gaia Estudos aqui direcionados para o parto. Gratidão por todo esse conhecimento que vocês traduziram em frases e textos maravilhosos, amorosos. Eu tenho certeza que vai chegar onde precisa chegar. E é isso, né? Por mais encontros nós três aqui, para a gente trazer mais, né? Vamos colocar nossas caixinhas aí, o que a gente quer trazer para a gente também compartilhar com mais pessoas. E para quem nos seguiu até aqui, um grande beijo e a gente se vê logo, logo. Não deixa de compartilhar e curtir, hein? Já acessa aqui todos os paranauês que eu vou colocar aqui na tela, tá? Meninas, um beijo e a gente se vê por aqui, aqui na semana que vem. Beijo, beijo.